Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 628 e minguando até 662 dias, 3 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 628, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 26, com o subtítulo Os Pais das Matérias, parte 10, ok? Muito interessante, tanto esse título quanto o subtítulo relaciona isso nas suas consciências, certo? Desse título eu relacionei isso mesmo às abertura mesmo, que são as cinco partes, né, dessa abertura, eu dividi ela em cinco partes. Leve isso em vossas consciências com entendimento e com consideração para que vocês possam ter conhecimento de tudo que está sendo dito dentro desse blog diário, para que você possa entender e se realizar com Cristo e com Deus da mesma forma, ok? Tudo muito bem especificado, muito bem explicado, certo? Nada, né, ou vejo, eu começo a olhar para trás tudo aquilo que for produzido dentro do blog diário, eu não vi nada que eu não possa estar relatando sobre, né, a formação de Cristo, né, como é que nós fomos formados dentro de Cristo, Deus, como é que Deus, né, toda a forma de você entender Deus, diversidade de forma, tudo é bem compreensivo, tudo bem especificado, né? Os nossos movimentos, aquilo que nós podemos manifestar o bem, manifestar o mal, tudo bem explicado com diversidade de forma, representando o ambiente, representando o marido, representando o filho, representando esposo, representando empresas, né, patrões, representando comportamento de seres religiosos dentro da sociedade, essa ideia de religião, tudo este blog diário foram dito, foi tudo bem dito dentro deste blog diário, usando tudo essas expressões para que nós possamos ter consciência. É importante vocês sempre entender coisas e partes, certo? Não faça mistura, faça cada uma dessas expressões tem as suas formas delicadas de entender pelo aquilo que fica movimentando no tempo diariamente, mudando, são mudanças. Nada que a gente diga que possa ser uma coisa real, que a gente possa estar vivendo, é uma coisa que a gente possa entender a mãe natureza e termos consciência sobre aquilo que é poder, e ter consciência sobre aquilo que é sinal, que é o Cristo de Deus, e relacionando isso nas nossas consciências, certo? De todas as formas, para que a gente possa compreender de tudo o que está sendo dito dentro deste blog diário. Tudo dentro do blog diário, é só vocês dedicarem os seus tempos e vocês não vão ficar perdidos neste tempo que vocês dedicarem, ok? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse e um blog que antecipe a esse. Deixo, né, a abertura deste título, Acima das Estrelas de Deus, com cinco partes, né? Eu também deixo a abertura deste subtítulo, os Pais das Matérias, muito, muito, muito interessante. Relaciona ele, se for o caso, vai na descrição do vídeo, está a abertura, faz o processo dele de conscientização. Eu estou na 10ª parte, veja todas que foram ditas nas 10 últimas que foram produzidos dentro deste subtítulo, muito, 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 muito interessante. Veja e se permita para este blog diário, é muito interessante mesmo, ok? Faça isso e vocês não serão mais essa vítima social. E por último, eu deixo
a leitura corrida dos 4 últimos blogs, certo? Eu tenho por hábito fazer a expressão livre em 4 blog, e quando chegar no quarto e último blog, eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Essa é uma forma que eu encontrei para trazer consciência, porque as leituras, elas são ricas de expressões, elas já têm as suas formas ricas, né, milionária de você ter consciência em tudo que está sendo dito, ela já tem essa ideia de trazer grandes informações, mas aí eu faço uma relatividade sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, para que uma pessoa e outra tenha ciência naquilo que ela está se comportando dentro da sociedade, para que ela possa entender o que ela estiver fazendo, possa ser uma coisa certa ou errada. Muitas pessoas que estão se comportando dentro da sociedade como uma criancinha e que se sente rico demais, né, mais pobre de conhecimento, não tem sabedoria, não tem entendimento de nada, eles começam a fazer crise porque ele acha uma pessoa rica. Não é rico. Riqueza não explica dinheiro, riqueza explica sabedoria, é você ter um relacionamento íntimo com Deus, é isso que explica quem você é, né? Até hoje, né, às vezes eu fico olhando para trás e até hoje eu nunca me senti falta de nada. Não me senti falta de nada, certo? De tudo os processos, eu entendo os processos e eu entendo que isso é uma evolução. Então eu não senti falta de nada, certo? Eu não sinto falta de nada. Tem fartura de tudo, né? Entenda, os processos, ele é assim delicado, dessa forma. O que que eu quero que vocês compreendam, né? Não, né, muito tranquilo, essa forma de você compreender o que que é pobreza, o que que é riqueza, né. Pobreza é você, mesmo com poucas condições financeiras, você consegue ser um bastardo, vamos dizer isso para você entender. Mesmo com poucas condições financeiras, você já consegue ser um bastardo, você consegue entender como é que, né, você não depende de pessoas, você não depende de sei lá, de problema dos outros. Não significa que eu não preciso relacionar com os meus irmãos. Muitas pessoas amáveis dentro do trabalho, adorável, gosto muito, né? Tem respeito, consideração, tá tudo aí, certo? Mas as pessoas que estiverem fazendo mal, se comportando com uma postura de ser alguém dentro da sociedade rica, né? E que às vezes nem condições financeiras não tem. A maioria das pessoas que se comporta dessa forma que eu estou dizendo são aquelas mesmas que estão dentro da sociedade, né, mendigando até mesmo mendigando até mesmo uma coisa que possa ser provisão para ele, brigando com os seus irmãos por causa de dinheiro. Isso é pobreza, certo? Ah, a pessoa tem condições financeiras, tem um arroz, tem um feijão, e não está brigando com a sociedade e tal, então ele é rico, é condições financeiras, porque ele tem consciência naquilo que ele possa produzir, né? E que tudo é uma fase evolutiva, certo? Esses poderes econômicos, ele abre as portas, mas ele te dá paz, não te dá alegria, não te dá nada disso, certo? Quem é que te dá isso? Uma consciência, uma liberdade, uma intimidade com Deus. É isso que identifica que as pessoas que são ricas, é essa, que são milionários, certo? Entenda isso. Ok? Vamos entender isso. Vamos então fazer a leitura e vamos para a expressão livre de tudo que fora dito. Vamos para a expressão livre para que a gente possa fazer essa relatividade sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos para a leitura, ok? Todos os corpos que negam a si mesmo, nega também a mãe natureza de ser. Este ser é que vai representar um corpo simples, de entendimento simples, explicando a semente contida na matéria, explicando o seu ciclo natural. O ciclo é tempo de nascer, tempo de viver e tempo de morrer. Estes são os ciclos da semente contidas nas matérias, explicando eu e você e todos os integrantes da mãe natureza, e que se faça bem por um bem e que se faça mal por um mal. Quando caímos por estágios evolutivos das matérias em movimento, as cabeças vão ficar divididas das matérias com os vossos polaridades, sendo a primeira polaridade. Vai explicar o ato manifesto de ser. Este
Isto explica que a cabeça é compatível com uma matéria e que se movimenta no tempo. Sendo segunda polaridade, vai explicar a negação da semente contida na matéria e fazendo a cabeça se voltar contra a semente que esteja contida na matéria e forçando a cabeça contra a matéria que se movimenta no tempo. Isto pode ser bom desde que eu permaneço no estágio evolutivo, usando o conhecimento para mim e para o outro, para se manter em um plano espiritual. Se estiver explicando o meu ser, vai deixar de ser um bem para manipular e ser manipulados as emoções contidas na matéria. Sendo a matrix ruim explica a emoção e a manipulação dela. A matrix boa são todos que se permitem para a evolução das mesmas e pelas sementes contidas nas matérias por estágios evolutivos dos atos manifesto e que explica a polaridade das cabeças que movimentam essas matérias. Vamos falar da Matrix aqui, né, no finalzinho, para a gente entrar de vez sobre esse conceito desse título, desse contexto, que vai ficar muito interessante. Vamos lá. O que que a matrix ruim, ela representa um grupo de corpos que quer se realizar emocionalmente com os seus corpos, quer se realizar de qualquer forma. Então essa é a matrix ruim. Ele vai manipular e vai se permitir ser manipulado, certo? Ele vai manipular e vai permitir ser manipulado por uma emoção. Essas são a matrix ruim. A matrix boa, ela sempre existiu, né? Ela sempre existiu. Ela é um conhecimento que liberta, que traz ciência sobre o Cristo, que traz ciência sobre essa mãe, sobre essa atmosfera, que não o corpo emocional, ela traz ciência daquilo que é a grandiosidade, o infinito de Deus. É isso. A diferença das Matrix é que a Matrix boa, ela não se contamina com a emoção de outros corpos emocionais. Ela não quer sentir o que o outro corpo emocional sinta. A Matrix ruim, ela sim, ela quer sentir tudo que o outro o corpo emocional sente. Ah, o cara tem dinheiro, né? Começa a invejar aquele dinheiro, né? Sei lá, né? Ele não merece, eu mereço esse dinheiro, sei que lá, né? Sei, um monte de besteira emocionalmente. Essas são a Matrix ruim. Então ela se prende ali naquele mundo dela e ela começa a manipular e se permitir ser manipulada. Fica preso nesse mundo dela. Como que as pessoas são limitadas, né? Religião, né, tudo aí, a política, tudo faz com que as pessoas fiquem limitado. Mas essas próprias pessoas a quem eles estão, batendo, eles estão jogando, tacando pedra, esses próprias pessoas são a Matrix boa, são a Matrix boa, porque eles estão fazendo o seu lado pessoal. Aqui não, ninguém está fazendo o seu lado pessoal, está todo mundo fazendo a vontade de Deus. E por mais que alguns tenham os falsos políticos dentro da sociedade que vai lá só para se realizar, ainda assim eles vai mantendo um plano por um grupo de que todos estão em juízo. Vai manter, vai manter. Qualquer um que cai na espiritualidade aqui de uma forma negada e que estiver fazendo um trabalho social, eles vai representar uma matrix boa, certo? Muitos pastores, por exemplo, fala isso para você entender, inconsciente, né, veio aí dentro da sociedade administrando aí essas grupos de pessoas religiosas, né, que faz parte da comunidade dele, e eles próprios representam essas posturas políticas das matrix boas, ele representa isso, representa, porque eles estão fazendo trabalho social, eles estão se importando, eles estão se movendo pela sociedade, não estão movendo por ele, não. Ah, ele está roubando, está fazendo coisas dos interesses dele, pessoal, blá, 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 blá. Mas ainda assim ele vai ficar nesse aí, ele vai ficar nesse trabalho, vai ficar aqui, vai ficar inserido aqui, no trabalho bom, né? Por quê? Porque é Deus que sustenta cada corpo emocional. Se mesmo se alguém aqui estiver fazendo alguma coisa errada, buscando seus interesses pessoais, ainda assim
a particularidade de que você tenha que ter consciência no seu corpo emocional e tem que ser íntimo de Deus e não de um outro corpo emocional. Isso faz com que você entre em juízo por si só. Todos os corpos, hoje, eles estão entrando em juízo por si só, certo? Eles são aquilo que eles manifestam, certo? Qualquer um desses que estão no trabalho social pode gerar atos consequentes? Pode, né? Existe essa possibilidade de gerar atos consequentes e de fazer umas coisas nos atos pessoais exageradamente, certo? Eu já vi pastores que abusou de esposa, de criança, né, padre que fez essas coisas, e isso mostra o tanto que eles estão fora do processo, né, daquilo que poderia ser uma coisa boa, né, aquilo que poderia ser uma matrix boa, e já vai entrar aqui direto com esses outros grupos de pessoas que estão buscando seus interesses, interesses emocionais a qualquer custo, ok? Entenda isso. Todos os corpos que negam a si mesmo, nega também a mãe natureza de ser, né. Este ser é que vai representar um corpo simples de entendimento simples, explicando a semente contido na matéria, explicando um ciclo natural, explicando o seu ciclo natural. O seu ciclo é tempo de nascer, tempo de viver, tempo de morrer. Estes são os ciclos da semente contidas na matéria, explicando eu e você e todos os integrantes da mãe natureza, e que se faça bem por um bem e que se faça mal por um mal. Você entenda aqui mais uma vez, vamos lá. Todos os corpos que negam a si mesmo, nega também a mãe natureza de ser, né. Se você negar a si mesmo, você também nega a mãe natureza de ser. Existe forma de você entender que o seu corpo emocional é a realidade do tempo, então você tem que dar uma relatividade dele, mas isso é um detalhe para o fim de tempo, porque quando você entenda que é o fim do tempo, isso aqui, o corpo emocional, ele não vai ter muita possibilidade de realização por causa da Guerra Fria, porque o Cristo vai estar flexionando o bem, vai flexionar o mal de todos os corpos que estão se movimentando dentro da sociedade, entende? Este ser é que vai representar um corpo simples de entendimento simples. Quando a gente vai no corpo, tudo aquilo que tudo aquilo que representa cada coisa dentro da sociedade, ele vai ter as suas polaridades. Por exemplo, né, aqui, por exemplo, falando de espírito, por exemplo, polaridade, coisas negativas, coisa positiva. Tem a polaridade do espírito, ele pode representar uma coisa positiva, uma coisa negativa. Quando nossas expressões, né, nossos corpos interior for uma coisa boa, nós estiver fazendo um movimento para fora, ele vai gerar essas duas formas, uma coisa positiva, uma coisa negativa, da mesma forma. Eu estou dando uma coisa positiva de uma coisa negativa, da mesma forma. A vida, ela vai ter as suas polaridades. Qual que seria a polaridade da vida? Eu posso estar vivo, posso estar morto. Então, na medida que eu tenho essas duas formas de polaridade, eu estou vivo, estou morto, então eu estou tendo essas duas polaridades. O corpo emocional, ele pode representar uma inconsciência ou pode representar uma realidade dele, é duas polaridades, tem essas duas polaridades, certo? Tudo aqui tem duas polaridades. A glória de um corpo comum, aquilo que nós estamos no ato manifesto, aquilo que nós estamos no ato manifesto, e pode representar uma coisa boa, uma coisa ruim desses nossos corpos emocionais. Ele pode representar, né, qualquer coisa. De uma certa forma, quando nós falamos do sexo, nós falamos do corpus expressivo, vai representar o macho e a fêmea, então vai representar um corpo expressivo. E esse corpo expressivo, você pode dar uma coisa do seu interior, uma palavra do seu interior, no ato manifesto, dando uma consciência naquilo que você é, no sentido. Ou seja, existem várias formas de vocês compreender e cada uma delas tem as suas polaridades, para que vocês não tenham confusão e para que vocês possam compreender isso separadamente, calcule tudo. Tudo que estiver se movendo é negativo, tudo que estiver parado é positivo. Se estiver parado é positivo. Por quê? Vamos suponhamos que os nossos corpos eles são negativos no dia de hoje, que é Guerra Fria e tal, está na imagem do corpo, é o que estava mostrando ali a segunda polaridade. Então vamos supor que ele é negativo, certo? Ele é negativo. Então, se ele está se movimentando no escuro, por exemplo, uma coisa negativa, ele está movimentando no escuro, então ele vai representar o negativo.
negativo. Mas vamos supor que ele mudou, ele é positivo, a sociedade toda é positiva. Então nós temos uma luz que está iluminando nós estamos expostos ao sol e nós estamos representando a positividade para esse nosso corpo mãe, para esse nosso ambiente. Ah, eu estou querendo relacionar outro corpo emocional, eu sou um corpo positivo, então eu sou a fêmea, então o outro corpo é o macho, por exemplo, né? Existe uma fêmea aqui, existe uma fêmea aqui, existe uma fêmea aqui, o corpo macho aqui, então vai dar uma relatividade. Eu vou fazer negativo para mim, para que o corpo dela seja positivo. São posturas que vão mudando a forma de movimentar, de forma que o negativo ele sempre vai estar movimentando por uma coisa ou outra. Vê que quando eu posicionei o marido aqui do lado do corpo que é positivo, que seja a esposa que é o corpo positivo, o corpo do marido ficou negativo sobre a expressão da mulher para que ele fica na espiritualidade, porque ele está movimentando dentro da sociedade, ele está exposto ao tempo, então ele está fazendo negativo porque ele está relacionando essa esposa, certo? Eu posso, de uma certa forma, olhar para o meu corpo e entender que isso aqui é a glória de um corpo comum no mesmo espaço de corpo, então eu estou representando um ato manifesto daquilo que eu tenho consciência de mim mesmo, sendo isso positivo para mim. A glória de um corpo comum, ela é uma coisa positiva. Ou seja, tudo vai depender de como eu estou movimentando as polaridades de entre uma coisa e o outro, relacionando isso e deixando ela mover. Ela está parada, não está se chocando a outro corpo emocional, está parada, está na luz, então é positivo. Está positivo. Ah, está relacionando outra pessoa? Vamos ver qual é a postura correta para mim, para que eu não precise chocar no outro corpo, para que eu e ela seja uma coisa boa, que nós possamos relacionar isso de uma forma correta, ok? Entenda isso. Entendendo, né, todos os corpos que negam a si mesmo nega também a mãe natureza de ser. Este ser que vai representar um corpo simples de entendimento simples, explicando a semente contida na matéria, explicando o seu ciclo natural. Eu queria falar isso de novo, sempre eu volto para me lembrar o que, né? Eu leio o texto, dou uma explicação, depois eu volto. Eu quero falar agora da semente, né? Eu vi que estava ali. A semente é isso aqui, certo? Eu já tenho explicado isso no blog anterior. A semente, ela fertiliza os nossos corpos emocionais. Ela fertiliza os nossos corpos emocionais. A semente, essa semente, ela é oposta da cabeça, daquilo que nós manifestamos. Ela é oposta. Aqui nós temos uma semente que gera um corpo e a cabeça que movimenta essa semente, a cabeça que movimenta essa semente, a cabeça movimenta essa semente. Essa cabeça, já tem essas duas polaridades para movimentar esse corpo emocional sobre o bem e sobre o mal. Entenda que quando ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. Esses são os movimentos. Esse pauzinho aqui, que está aqui, é um corpo em pé. Nós entra e sai para movimentar bem, certo? Antigamente nós movimentávamos os nossos corpos pela semente, nós éramos a matérias, no paraíso de Deus nós éramos as matérias, aqui no Cristo não, nós somos a cabeça, nós somos a espiritualidade dessa matéria, nós somos a espiritualidade dessa matéria, nós somos um corpo emocional? Não, nós não somos um corpo emocional, nós somos aqui a matéria, nós somos a espiritualidade, nós somos a cabeça dessa matéria, nós movimentamos ela, de forma que essa semente ela pode dar um sexo oposto, certo? Ela pode dar um sexo oposto, ou ela pode ser compatível com a cabeça, a semente e a semente ser compatível com a cabeça, entenda isso. Muito interessante isso, entenda isso, leve isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, ok? O, o seu ciclo né? Depois que nós entendemos isso, vamos ler tudo de novo. Todos os corpos que negam a si mesmo negam também a mãe natureza de ser. Este ser é que vai representar um corpo simples de entendimento simples, explicando uma semente contida na matéria, explicando o seu ciclo natural. O ciclo é tempo de nascer, tempo de viver, tempo de morrer. Estes são os ciclos da semente, certo? Esses são os ciclos da semente. É da cabeça? Não. A cabeça, ela não tem ciclo, ela apenas movimenta. Esse ciclo é da cabeça? Não, é da semente. É da semente. A cabeça, ela sempre vai só movimentar esse corpo. Ele é a cabeça, porque ele formou dentro da sociedade. Mas aqui quem vai movimentar esse corpo, quem tem o ciclo são a semente. A semente são os nossos corpos que têm os ciclos. Entenda isso? Entenda isso. O ciclo é tempo de nascer, tempo de viver, tempo de morrer.
Estes são os ciclos das sementes contidas na matéria, explicando eu e você, certo? Isso explica tanto eu e você, quando se tratando de matéria, não de cabeça, explicando eu e você, tratando de matéria. E todos os integrantes da mãe natureza, né? A mãe natureza, todos os integrantes da mãe natureza, e que se façam bem pelo bem e que se façam mal pelo mal, né? Entenda isso. Bom, vamos para o próximo parte aqui para a gente nos expressar. Quando caímos por uns estágios evolutivos das matérias em movimento, as cabeças vão ficar divididas das matérias com as vossas polaridades, né? As cabeças estão divididas da matéria, eu entendi, né? A cabeça está dividida da matéria. A cabeça está dividida da matéria. As cabeças estão divididas da matéria, né? E a cabeça vai ficar dividida da matéria com as vossas polaridades, né? Aqui, polaridades são aqui. A cabeça ela vai representar uma forma correta, uma forma errada, né? Uma coisa boa, uma coisa ruim, de uma certa forma, a alegria, a tristeza. A cabeça vai gerar tudo isso para os nossos corpos emocionais, ela vai mandar uma informação para a nossa glândula pineal, ela vai levar os nossos pensamentos em juízo sobre aquilo que nós estamos relacionando, nossas formas de pensar, e ela vai provocar uma crise, vai provocar uma alegria, e isso é para que vocês possam compreender o que é a matéria em movimento, e essas ideias ela vai movimentar pela forma que vocês pensam, certo? Mas aí existe a cabeça, ela vai representar a polaridade, mas não, a semente ela não representa uma polaridade, a semente ela não representa uma polaridade, ela é porque ela é matéria, ela é um corpo, ela é uma matéria, ela está se movimentando de acordo com aquilo que eu movimente essa matéria, de acordo com eu movimente essa matéria, certo? Sendo a primeira polaridade, vai explicar o ato manifesto de ser. Isto explica que a cabeça é compatível com a matéria que se movimenta no tempo, né? Quando eu sou compatível com aquilo que eu sou, né, com que sou compatível, eu posso movimentar, eu tenho essas liberdades de movimentar o meu corpo, tanto de dentro para fora, e como também de fora para dentro, no ato manifesto. Eu manter no ato manifesto. Eu vou ter essas duas formas de movimentar, certo? De forma que a polaridade, ela sempre vai ficar na cabeça, vai ficar na cabeça. Aqui, dentro do nosso corpo, não tem polaridade nenhuma. Nós somos apenas uma semente. Nós somos apenas uma semente. Nós somos apenas uma semente. Nós somos espiritual dentro dessas ideias? Não, nós somos aqui a cabeça, sim. Ela vai representar coisa boa, coisa ruim. Essa espiritualidade dessa realização, ela vai dar para a glória de um corpo comum. Significa que eu estou me realizando com esse corpo. Entenda isso. Sendo a segunda polaridade, vai explicar a negação da semente contida na matéria e se fazendo a cabeça se voltar contra a semente que esteja contida na matéria. Fazendo a cabeça se voltar contra a semente contida na matéria. Eu já li aqui este contexto, né? É, Gênesis, Gênesis 15, 3. Eu já li esse contexto, mas vamos ver se eu acho aqui rapidinho aqui para a gente entender. Gênesis 3:15. Não sei se eu falei certo, já indiquei certo, mas certo. Então, está escrito no contexto o seguinte, ó: "Porém inimizade entre ti e a mulher", né, a mulher que explica a matéria, o corpo emocional, "entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar", certo?
e tu lhe ferirá o calcanhar. Por que que ele não falou aqui a cabeça ferirá a semente? Porque, olha, a semente, ela feriu a cabeça, ela feriu a cabeça. Por exemplo, naquele tempo de Emanuel, por exemplo, né, ele quando ele foi o sacrifício, ele tipo assim, né, ele cortou né, de uma certa forma, ele se dividiu sobre a cabeça, no ato manifesto, sobre aquilo que é a semente. A semente, ela ficou, de uma certa forma, presa na matéria, entenda isso? Olha só, porém inimizade entre ti e a mulher, né? A mulher é o corpo emocional. Entre a semente, eu vou colocar a inimizade entre a semente e entre a sua semente. A sua semente, esta ferirá a cabeça, esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirá ao calcanhar, né? Você entende como que a cabeça está separada da semente? A cabeça, que esse versículo está deixando isso bem claro, a cabeça está separado da semente, né? Eu queria que, né, de uma certa forma, que a cabeça se voltasse contra a semente, mas a cabeça ela não pode se voltar contra essa semente, porque tudo aqui nós estamos falando de um espaço de corpo, aonde nós estamos habitando, ou seja, nós não podemos voltar contra nós mesmos. Mas entenda que nós sim podemos, olha só, quando é que podemos fazer isso? É isso que eu quero que você entenda. Quando é que nós podemos fazer isso? Quando a gente estiver no trabalho social, né? Quando estiver no trabalho social. Vamos lá. Sendo a segunda, vai explicar a negação da semente contida na matéria, fazendo a cabeça, né, o calcanhar ali, naquelas vezes ali, representa o caminho, né, representa o caminho. Tenho dito isso mais uma vez, eu gosto muito desse versículo, estou trabalhando muito com ele, já li ele uma vez, li ele de novo, para a gente relacionar ele dentro desse contexto, que é muito, muito explicativo. Vamos lá. Sendo o segundo Sendo a segunda polaridade, vai explicar a negação da semente contida na matéria e fazendo a cabeça se voltar contra a semente que esteja contida na matéria, e forçando a cabeça contra a matéria, né, que se movimenta no tempo. Isto pode ser bom desde que eu permaneça no estágio evolutivo usando o conhecimento para mim e para o outro, né? Para abrir um caminho, aquilo que é o calcanhar, aquilo aonde eu estou passando, para abrir um caminho, certo? Aí então é bom para se manter em um plano espiritual, para se manter um plano espiritual. Se estiver explicando o meu ser, vai deixar de ser um bem para manipular o ser manipulado, para manipular ou ser manipulado. Para manipular ou ser manipulado pelas emoções contidas na matéria, certo? Quando eu manifesto coisas sobre os meus atos emocionais, eu manipulo e permito que os outros me manipulem. Esses são a Matrix, né? A Matrix ruim. Esses são a Matrix ruim, certo? Aquilo que eu manipulo e permita ser manipulado. Você entende que essa cabeça ela está contra outros corpos para se satisfazer, mas a cabeça boa ela fica contra esse corpo dela, transforma ela em imagem para fazer uma matrix boa. A diferença é essa, que o corpo emocional, ele procura se satisfazer mesmo na Guerra Fria, mesmo entendendo que todos estão indo em juízo, eles procuram tirar proveito das pessoas que estão se movendo dentro da sociedade, os outros roubam, também roubam, não dá nada para ele, então é isso, eu vou fazer justiça com a minha própria mão e tal, e não tem paciência, ele vai lá, perde, gerar as consequências para ele. Então, essa é a matrix ruim. Emocionalmente, elas estão se movimentando por uma coisa ruim para ele. Entenda isso. Sendo a matrix ruim, explica a emoção e a manipulação dela. A matrix boa, né? A matrix boa são todos os que se permitem para a evolução da mesma e pelas sementes contidas nas matérias por estágios evolutivos dos atos manifesto e que se aplica às polaridades das cabeças que se movimentam estas matérias, certo? Entenda que tudo que nós somos, se você quer simplificar as coisas, entenda que você é o cabeça. Quando eu falo que você é o cabeça,
né, é o ato manifesto, independente de esposo, de filho, de todo mundo é o cabeça. Deus fez o cabeça, fez as pessoas cabeça. Você está direto no relacionamento social, você é uma espiritualidade deste seu corpo emocional. A semente, ela vai gerar separado da cabeça, a semente vai ficar separado da cabeça. A semente hoje, ela só serve para fertilizar o corpo, para levar esse corpo no tempo. Então, quando ela leva esse corpo no tempo, você ganha um domínio, e esse domínio é a cabeça. Essa cabeça, ela vai ter a polaridade, a forma de você fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim para esse seu corpo emocional, certo? De forma, se você for por ato emocional, você vai brigar com outros corpos emocionais, vai gerar muita complexidade sobre aquilo que você está relacionando muito mal outros corpos emocionais, certo? Deixando de viver e atrapalhando os outros, né, que estão vivendo dentro da sociedade, de uma certa forma, entende isso, ok? Você entende que grandiosidade, né? Você é o ato manifesto, você é a cabeça. Não importa se é mãe, se é pai, se é filho, se é qualquer, vocês são cabeça, independente de qualquer coisa. Eu posso evoluir essa cabeça? Posso, é isso que eu faço, é isso que nós e treinamos as nossas crianças a se evoluir dentro da sociedade, fazendo essa cabeça. Aí chega, vai ficar maduro e tal, tranquilo, e vai poder se relacionar a outras pessoas. Mas todos nós somos cabeça, nós movimentamos os nossos corpos de dentro, de fora para dentro, nós movimentamos do corpo para frente. Então, essa semente, ela é apenas uma forma de levar os nossos corpos ao tempo. Nós estamos separados. Você entende o que que eu quis dizer aqui sobre essas ideias do atômico, né, que é a espiritualidade em primeiro plano vai representar a espiritualidade de Deus, aonde Deus tiver guardado os nossos corpos por uma consciência espiritual de Deus, e o segundo plano aqui vai representar o corpo. É como se esse aqui fosse a vida e esse aqui fosse o corpo, certo? E aqui fora aqui nós vamos relacionar as polaridades das cabeças, ou seja, se nós pegarmos aí, naquele gráfico que eu fazia antes, nós temos três corpos espirituais nós temos três elementos espirituais representando a palavra, vida e corpo, tudo espiritual. Aí nós vamos ter mais três corpos, né? Vamos ter mais três elementos, palavra, vida e corpo. Esse sexto corpo ele vai representar a emoção, certo? Pega esses três e divide ele em vida e corpo, você vai ver que você vai ter esses três, que é espiritualidade, e esse três aqui, que é emocional, representando a emoção. Aí nós temos mais um para fora, que vai representar as polaridades daquilo que é matéria e daquilo que é espiritualidade, daquilo que é matéria e daquilo que é espiritualidade. E que hoje nós estamos relacionando eles nessa forma aqui, e nós estamos demonstrando que o sétimo elemento ele é uma polaridade das nossas cabeças, das nossas formas de pensar. Deus guardou três na espiritualidade dele para se manter, né, todos ativos. Aí ele deu três para representar esse corpo emocional dentro do tempo, e deu uma cabeça para que nós possamos movimentar esse corpo emocional no tempo, né, de nossas tempo para que nós possamos nos realizar com esse corpo emocional, entenda? E de forma que a semente ela só vai servir para que nós possamos, para que esse corpo possa ser gerado para o tempo e expulsando ele para fora na atmosfera, ele vai ser movimentado por uma cabeça espiritual, uma cabeça espiritual, entenda isso, certo? Não se complique nas expressões, certo? Existem várias posturas, várias formas de vocês compreender isso, vários movimentos, vários ambientes, várias coisas que você possa relacionar, certo? Existem várias possibilidades, não vou falar aqui de todas para que você entenda que existe muito, tem tudo no vídeo para que vocês possam fazer o acompanhamento, as possibilidades são várias, diversas, ok? Não tire conclusões precipitadas, trabalhe isso na sua consciência com respeito, com carinho. Procure entender cada expressões que está sendo dito nesse blog diário e você vai deixar de ser uma vítima social e que tudo é de extrema interessante. Que é muito interessante. Quem está, né, acompanhando o blog diário,
né, eu entendo que, as pessoas, ficam assim como eu, porque eu sou assim. Às vezes eu fico tirando um tempo para mim ver esses vídeos, né, para mim ter consciência. Às vezes eu faço isso sempre de manhã, eu vejo uma 2 vezes, sempre eu vejo uma 2 3 vezes, para que eu possa ter consciência nessas expressões que são muito rica, muito grandiosa. Entenda isso de todas as formas. Relaciona isso na suas consciência com respeito, com carinho, para que isso possa ser uma coisa positiva para você. Se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito, se você estiver consciência em tudo, senão não há necessidade que vocês façam coisa alguma. Relaciona isso com respeito, com carinho, para que vocês possam ter ciência em tudo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.